Nas antigas tradições mesopotâmicas, emergiu a figura de Lilith, associada a espíritos femininos noturnos, conhecidos como Lilitu. Esses seres eram frequentemente retratados como demônios alados, que vagavam à noite, simbolizando perigo e sedução. Com o tempo, essa imagem foi incorporada à mitologia judaica, onde Lilith passou a ser vista como a primeira esposa de Adão. Diferente de Eva, que foi criada a partir da costela de Adão, Lilith teria sido formada do mesmo barro que ele, estabelecendo uma igualdade intrínseca entre ambos. Essa igualdade, no entanto, tornou-se fonte de conflito, pois Lilith recusava-se a submeter-se à autoridade de Adão, reivindicando independência e autonomia. Incapaz de alcançar um acordo, Lilith decidiu abandonar o Jardim do Éden, deixando para trás Adão e a vida que conhecia. Essa narrativa destaca não apenas a origem mitológica de Lilith, mas também temas universais de igualdade de gênero e busca por liberdade pessoal. Lilith emerge no folclore judaico como uma figura envolta em mistério e controvérsia, especialmente no período em que ela abandona o Jardim do Éden. Após sua partida, ela encontra refúgio próximo ao Mar Vermelho, uma região descrita como lar de demônios e entidades malignas na literatura judaica. Este local não é apenas um esconderijo. Simboliza o isolamento e a rejeição das normas divinas e patriarcais que Lilith desafiou ao deixar Adão. Aqui, a narrativa assume tons mais sombrios, pois Lilith é retratada como se unindo ao rei dos demônios, Asmodeus, dando início a uma linhagem de seres demoníacos. Esses descendentes, frequentemente associados à destruição e ao caos, reforçam sua transformação de uma figura rebelde para um arquétipo do perigo. Preocupado com a rebeldia de Lilith e suas atividades no Mar Vermelho, Deus decide intervir diretamente, enviando os anjos Senoi, Sansenoi e Semangelof. Esses mensageiros divinos não são apenas portadores de ordens. Eles representam a tentativa final de reconciliação entre Lilith e os planos originais do Criador. Ao confrontá-la, os anjos ordenam que ela volte para Adão e retome seu lugar no Éden. No entanto, Lilith, firme em sua decisão de liberdade e independência, recusa categoricamente a proposta. Durante esse confronto, ela revela um aspecto ainda mais desafiador: sua missão de punir os descendentes de Adão, especialmente bebês, causando doenças e morte em recém-nascidos. Diante da intransigência de Lilith, os anjos estabelecem um acordo. Lilith aceita que, ao encontrar amuletos com os nomes dos 3 anjos, ela será obrigada a poupar os bebês protegidos por eles. Essa crença deu origem a uma tradição judaica de pendurar amuletos próximos aos berços das crianças, reforçando a necessidade de proteção espiritual contra forças invisíveis. Os nomes dos anjos, escritos nesses amuletos, tornaram-se símbolos de segurança e defesa contra o mal representado por Lilith. Lilith aparece de maneira enigmática nas escrituras e textos religiosos, seu nome surgindo de forma sutil, mas poderosa, carregado de simbolismos e múltiplas interpretações. No livro de Isaías 34:14, em meio a uma profecia sobre desolação e julgamento divino, surge a menção a uma figura chamada Lilith, frequentemente traduzida como criatura noturna ou coruja. A passagem descreve um lugar desolado onde criaturas selvagens se reúnem, e Lilith, identificada como um espírito noturno, encontra descanso. Embora breve, essa menção é rica em implicações. Para muitos estudiosos, ela sugere a existência de Lilith como um ser associado ao caos e à solidão, ecoando sua condição de exilada após abandonar o Éden. O Talmud babilônico, um dos textos centrais do judaísmo rabínico, amplia a narrativa ao descrever Lilith em contextos mais específicos. Aqui,
ela é frequentemente retratada como um espírito maligno feminino que ataca homens dormindo, gerando filhos demoníacos conhecidos como Shedim. Essa interpretação reforça sua associação com o perigo, o desejo e a destruição, especialmente em um contexto de sexualidade fora dos limites impostos pelas normas sociais e religiosas. Além disso, o Talmud a conecta ao conceito de súcubos, criaturas femininas que seduzem homens em seus sonhos para roubar sua energia vital. Essa imagem de Lilith como uma figura sedutora e perigosa transformou-a em uma metáfora para os medos em relação à sexualidade feminina descontrolada e à independência das mulheres. Outra importante fonte que aborda Lilith é o Alfabeto de Ben Sira, um texto satírico e midrástico do século 8 ao 10. É nesse documento que Lilith é plenamente identificada como a primeira esposa de Adão. Aqui, a narrativa detalha seu conflito com Adão. Ambos foram criados do mesmo barro, mas Lilith recusou-se a deitar-se debaixo de Adão, alegando que eram iguais em essência e que nenhum deveria se submeter ao outro. Sua recusa culminou em sua fuga e exílio, marcando-a como símbolo de rebeldia contra a autoridade masculina. Lilith também aparece como um reflexo das ansiedades culturais e religiosas da antiguidade. Em uma sociedade profundamente patriarcal, a ideia de uma mulher que rejeita a submissão era vista como uma ameaça. Sua transformação em uma figura demoníaca é, para muitos, uma maneira de punir e marginalizar esse tipo de comportamento. Porém, essa mesma narrativa de punição e exclusão conferiu à figura de Lilith uma profundidade única, tornando-a não apenas uma antagonista, mas também uma personagem complexa, desafiadora e fascinante. Lilith passou por uma transformação radical no imaginário coletivo ao longo do século XX, deixando de ser vista apenas como um demônio sombrio para se tornar um ícone cultural e feminista. Essa metamorfose reflete não apenas mudanças sociais, mas também a capacidade do mito de se adaptar às novas narrativas. No contexto do feminismo, Lilith é frequentemente celebrada como a primeira mulher a desafiar a autoridade masculina, recusando-se a submeter-se às normas impostas por Adão e pelo Criador. Sua história ressoa com as lutas das mulheres por igualdade, liberdade e autonomia, estabelecendo-a como um símbolo de resistência contra estruturas patriarcais. O movimento feminista apropriou-se de Lilith como uma figura empoderadora, redefinindo-a como uma heroína que escolheu a liberdade, mesmo diante de punições severas. Publicações e ensaios feministas destacam sua coragem em abandonar o Éden, uma metáfora para o rompimento com o conformismo e a submissão. Em vez de ser demonizada, Lilith passou a ser vista como uma pioneira da emancipação feminina, alguém que escolheu o desconhecido em vez de uma vida de obediência. Essa ressignificação encontra paralelo em eventos como o Lilith Fair, um festival musical fundado na década de 1990 por Sarah McLachlan, que reuniu artistas femininas em celebração da criatividade e da força das mulheres. Na cultura popular, Lilith tornou-se uma presença constante em várias mídias. Na literatura, autores exploraram sua dualidade como uma figura poderosa e trágica. Escritores como Dante Gabriel Rossetti retrataram Lilith como uma femme fatale sedutora, enquanto obras contemporâneas a mostram como uma personagem complexa, desafiando os papéis femininos tradicionais. No cinema e na televisão, Lilith aparece em séries como Supernatural e True Blood, onde sua imagem é frequentemente associada a temas de poder, mistério e sensualidade. Nos quadrinhos, ela é usada como uma personagem ambígua, transitando entre heroína e vilã, o que reflete sua complexidade mitológica. Na música, Lilith é evocada como uma musa de independência e força,
Artistas como Halsey e Florence Plus The Machine fazem referências à sua lenda, aproveitando seu simbolismo como uma mulher que desafiou as expectativas e moldou seu próprio destino. Em jogos e videogames, Lilith é apresentada como uma personagem forte e enigmática, representando tanto poder quanto mistério, o que atrai os jogadores para narrativas mais profundas e envolventes. Além disso, no contexto esotérico e neopagão, Lilith é venerada como uma deusa ou arquétipo feminino. Ela simboliza o poder do inconformismo, a força da sexualidade feminina e a coragem de desafiar convenções. Em rituais e cultos, ela é invocada como uma figura que inspira autoconhecimento e independência, representando uma ruptura com dogmas religiosos tradicionais que muitas vezes reprimem a expressão feminina. O legado de Lilith na contemporaneidade transcende mitos e crenças religiosas, consolidando-se como um símbolo multifacetado que dialoga com os desafios e as conquistas das mulheres na sociedade moderna. Hoje, sua figura carrega um significado que vai além das narrativas de demônio ou antagonista bíblica, ressignificando-a como um arquétipo de liberdade, resistência e poder feminino. Lilith tornou-se uma referência em movimentos culturais, espirituais e intelectuais, moldando debates que abordam igualdade de gênero, autonomia e a desconstrução de estigmas sobre mulheres que ousam desafiar normas tradicionais. No campo do feminismo, Lilith é a personificação da rebeldia necessária para romper com os papéis impostos pela sociedade patriarcal. Ela é frequentemente evocada como um símbolo de mulheres que se recusam a ser definidas por padrões culturais ou religiosos, optando por viver de acordo com suas próprias regras, ainda que isso signifique enfrentar isolamento ou condenação social. Lilith representa, assim, a luta por um espaço onde as vozes femininas sejam ouvidas, reconhecidas e respeitadas. Esse aspecto é especialmente resgatado por autoras contemporâneas, artistas e ativistas que usam sua história como inspiração para discutir temas como direitos reprodutivos, liberdade sexual e igualdade no mercado de trabalho. Na espiritualidade contemporânea, Lilith ocupa um lugar central em tradições esotéricas e neopagãs. Para muitos praticantes, ela é vista como uma deusa ou espírito guardião, representando a força feminina primordial e a liberdade de escolha. Em rituais e celebrações, Lilith é invocada como uma entidade que concede coragem para enfrentar medos internos, libertação de vínculos opressivos e a busca pelo autoconhecimento. Essa reverência a Lilith como uma força transformadora reflete o desejo de reconectar-se com um feminino que é, ao mesmo tempo, poderoso e marginalizado. Culturalmente, Lilith continua a influenciar as artes e o entretenimento. Em romances, séries e filmes, sua imagem é explorada de maneiras que ampliam sua complexidade. Ora como uma figura sombria e sedutora, ora como uma heroína trágica que desafia as normas em busca de justiça. Obras como séries televisivas Lucifer e Supernatural, ou jogos como Diablo e Borderlands, reinventam Lilith em narrativas contemporâneas, mantendo seu apelo como um personagem multifacetado. Sua ambiguidade, que mistura força, independência e mistério, a torna uma figura rica para a exploração criativa. Em um mundo em constante evolução, Lilith permanece como um lembrete de que a luta pela autonomia e igualdade é, antes de tudo, um ato de coragem e desafio às estruturas estabelecidas. Seu legado não é apenas um reflexo de seu passado mitológico, mas uma afirmação de sua relevância no presente e no futuro das discussões sobre liberdade e identidade.